Então, meus amigos, vamos à nossa correção de ciências? Então, vamos lá. Muitos indígenas têm conhecimento do poder medicinal das plantas, por isso, são capazes de tratar doenças com plantas medicinais, extraídas diretamente da natureza. Aí aqui tá, né, indígena da aldeia velha colhendo folhas de babosa. Essas plantas, elas podem ser utilizadas para os mais variados fins medicinais, né? Então nós sabemos que os indígenas, eles trabalham com isso, né? Eles acabam o quê? Trabalhando muito com as ervas, né? E eles realmente, né? Eles tratam na comunidade deles as pessoas com essas plantas medicinais. E realmente, né, tem até cura mesmo, né? Essas ervas, porque eles têm esse conhecimento. Sabe o que que é uma erva serve para isso, para aquilo? Então, eles têm esse conhecimento. Tá assim, qual é a principal diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos comprados em farmácias? Nós sabemos que há uma diferença, né? Por quê? Porque os remédios que são vendidos em farmácias, ele passa a ser adquirido pelo consumidor, porque eles são comercializados em farmácias, ele vem, de modo geral, são industrializados, são produzidos nas indústrias, né? E passam por uma série de processos, né? E por outro lado, as plantas medicinais usadas pelos indígenas não passam por processos industriais. Seus produtos são fabricados de modo artesanal, né? Você vê que realmente vem da natureza, né? E que elas cuidam, né, das pessoas da comunidade que estão doentes, com muitas ervas medicinais também que dá certo, né? Porque eles têm esse conhecimento. Então, meus amigos, a diferença é o quê? A diferença entre as plantas medicinais e os medicamentos. Que os medicamentos comercializados nas farmácias são, de modo geral, industrializados, e as plantas medicinais não passam por processos industriais. Tá bom, meus amigos? E qual é o tipo de indústria relacionada à produção de medicamentos? A indústria farmacêutica, certo? E aqui tá, observe os dois alimentos abaixo. Nós temos aqui, aqui o mel da abelha, né? E aqui nós temos o mel, né? No caso, o mel aqui, ele está industrializado, ele está misturado com outras coisas. Então, esse aqui tá diferente desse, certo? É um alimento, um está sendo industrializado e o outro não, o outro está natural. Então a gente percebe que a imagem da letra A, né, a gente sabe que é mais saudável, né? Não tem substâncias que possam prejudicar a saúde. Já a imagem B, você percebe o quê? Que o alimento, quando ele é industrializado, né, durante a fabricação, né, leva conservantes, corantes, aromatizantes. Então, assim, é industrializado, é diferente do natural. Então, qual das duas imagens apresenta um alimento industrializado? A imagem B. E qual dos alimentos você acha que é mais saudável? Com certeza o da imagem A, né? Porque, né, não apresenta substâncias, né, que pode prejudicar a saúde. Certo, meus amigos? Agora nós vamos fazer para casa a página 240, né? Completar o diagrama com as palavras referentes às afirmativas a seguir, tá bom? Aí nós estamos aí falando de mistura homogênea, das técnicas de filtração, centrifugação. Então é tipo uma revisão, né? Então nós vamos estar lendo, né, e colocando aqui. Qual é a mistura em que não é possível identificar visualmente os seus componentes? Tem dúvida? Dá uma olhadinha lá atrás, aí para responder aqui, tá bom? Depois, por último, vai o chá mostrado na fotografia ao lado é composto por água, açúcar e folhas de hortelã. Observe. Aí vai mostrar, essa mistura é homogênea, é heterogênea ou homogênea? E dizer o porquê, né? Se essa mistura for colocada em um filtro de papel,
Quais os componentes ficarão retidos nele? Justifique. Então, vocês vão estar fazendo esse trabalhinho aí de revisão, da página 240 para casa, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.